Boa tarde para todos os que nos veem e ouvem em Macau. Bom dia para Angola, Brasil, Portugal. Bem-vindos a mais um webinar nesta colaboração já longa entre o Plataforma e a Fundação Rui Cunha. Obrigado a todos os que se interessam pelos temas que nós lançamos, este em particular, os efeitos da pandemia nos mídia. Obrigado naturalmente à Fundação Rui Cunha, à incansável Fundação Rui Cunha, no papel que presta na sociedade civil em Macau e, em particular, na sua relação com os mídia, que hoje é o tema que nos traz aqui. Vou apenas passar rapidamente a apresentar os nossos convidados. Em Macau estão aí sentados na Fundação Rui Cunha o Zé Carlos Matias e o Gilberto Lopes, jornalistas por demais conhecidos, presidente e vice-presidente da Associação de Jornalistas de Imprensa Estrangeira de Macau, o Ricardo Alexandre, diretor adjunto da TSF, que está connosco em Lisboa, o Arsénio Reis, diretor executivo do Plataforma, Paulo Rego. Vou coordenar este painel e vocês vão reparar que eu vou provavelmente intervir muito pouco. Estamos entre colegas de uma enorme importância. José Caliengue, a partir de Angola, muito obrigado pela tua presença, um jornalista angolano de enorme reputação, grande responsável pela entrada enquanto diretor na altura do jornal O País, nesta rede internacional, que é uma das nossas propostas para reagir ao atual ambiente de mídia, que há um ano ou dois tinham problemas estruturais, tinham problemas de relação com as audiências, problemas de monetização, eu diria problemas estruturais da indústria, que naturalmente, como em todas as outras áreas da economia, foi dramaticamente afetada por esta pandemia, por este Covid-19, que a todos nos faz repensar e a todos nos faz, sobretudo, perceber esta necessidade, na minha opinião, de trabalharmos em rede, trabalharmos uns com os outros. Alguém me dizia outro dia, uma das formas de sair disto é a concorrência perceber que são aliados na questão estrutural da indústria. Eu vou começar pelo Ricardo Alexandre, até porque o Ricardo Alexandre, por razões profissionais, tem que sair impertrivelmente por volta das 11 horas, hora de Lisboa, penso eu, Ricardo, e, portanto, para aproveitarmos a tua presença, nas rondas começam sempre por ti. Quando tiveres que sair, fazes o favor. Muito obrigado pela tua presença enquanto puderes. O Ricardo Alexandre é um jornalista com muitos anos de indústria em Portugal. Esteve muito tempo na RTP, está na TSF neste momento, não particularizando, não quero particularizar nenhum dos órgãos em específico em que cada um de nós trabalha, mas, Ricardo, a tua experiência também na área internacional põe-te em contacto com realidades muito dispares, não é? Embora eventualmente parecidas umas com as outras, não é? Como dizem os tailandeses, same, but different. Como é que tu olhas para a saída desta crise, para não estarmos sempre a bater na mesma tecla? Todos nós sabemos que as receitas foram dramaticamente reduzidas em todas as marcas, em todo o mundo. Como é que hoje, a partir de Lisboa, a partir de uma rádio de informação, um jornalista com a experiência internacional que tu tens, olha, por exemplo, para o jornalismo em rede, que é uma das propostas que hoje parece estar a crescer como forma de sairmos disto? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado à plataforma pelo convite para estar neste webinar e à Fundação Rui Cunha, e queria saudar-vos a todos, seja em Angola, seja em Macau, seja aqui em Lisboa, seja no Brasil. Cumprimentar o José Caliengue, o José Carlos Matias e o Gilberto Lopes, também o Arsénio e a ti, Paulo. Eu acho que darmos respostas definitivas é a coisa mais difícil que podemos tentar fazer nesta altura, até porque estamos ainda no processo em curso, não é? Nós
estamos longe de... É evidente que depois as coisas têm dimensões diferentes e escalas diferentes e ritmos diferentes, como sabemos, em cada uma das geografias, e às vezes variam no tempo dentro da mesma geografia, e portanto não sabemos ainda o que é que vai acontecer em termos de pandemia e de gestão da pandemia, portanto acho mais difícil ainda dizer como é que os média vão sobreviver a isto. Acho que tens toda a razão quando apontas os caminhos. Um dos caminhos possíveis é os meios tentarem trabalhar cada vez mais em rede, tentar trabalhar mais e melhor em rede. Creio também que as coisas dependem muito do meio em que estamos a falar e do percurso que cada meio fez. Eu, se pensar que a TSF, de algum modo, até reagiu bastante bem àquilo que foi um ano muito, muito complicado, em termos de receitas publicitárias, etc. Mas, repara, nós, tanto quanto eu sei, estávamos em setembro, outubro, com números de receita de publicidade muito simpáticos. Muito simpáticos ao nível do ano anterior. O que, tendo em conta o ano que tivemos, é extraordinário. Revela, é evidente, que houve um trabalho também da parte editorial, mas revela também da parte comercial um empenho muito, muito considerável, muito consistente e com bons resultados. Acontece que depois o progressivo fechamento, o progressivo confinamento nestes 2 últimos meses do ano vieram complicar outra vez as coisas, não é? Ainda por cima, se pensarmos que é numa altura em que os meios normalmente conseguem mais publicidade por causa das compras de Natal e dos investimentos que as marcas fazem na época de Natal. Acho que essas contas só vão poder ser feitas a posteriori. Eu antecipo que venhamos a ter todos meses de janeiro, fevereiro, março complicados, não é? Fruto do desinvestimento que a parte comercial, que as marcas fazem em publicidade nestes últimos meses do ano, porque ninguém está a investir tanto quanto podia, porque se parte do comércio está fechado, se há restrições nos horários, etc., depois tudo isso se reflete na forma como os investimentos são feitos e naquilo que os meios conseguem arrecadar. Portanto, acho que os prognósticos vão ser feitos no fim do jogo, não é? Como se dizia. Como diria o Otávio. Depois em termos de trabalho, eu quando estava a pensar no que viria a dizer aqui, pensei na forma como nós, jornalistas, de um modo geral, e nem queria particularizar na TSF, nem queria dizer que foi toda a gente que fez a mesma coisa, porque obviamente há nuances e há variantes, mas houve uma coisa que me preocupa um bocadinho, que é, chegamos a um momento em que nós estávamos a fazer a cobertura jornalística da vida que ainda continuava lá fora, das pessoas que foram obrigadas a continuar a trabalhar, das pessoas que não puderam estar confinadas, que não puderam estar em teletrabalho, que tiveram que manter as sociedades a mexer de uma forma ou de outra. E nós, jornalistas, fazíamos isso à distância, em webinars, em casa, em teletrabalho, que é um paradoxo e de uma incongruência brutal. E que provavelmente vamos pagar essa fatura quando daqui por um tempo quisermos fazer um trabalho de memória do que foram estes meses. Vamos ter pouco arquivo, vamos ter pouco do que fizemos. Fizemos pouca reportagem, em suma. E isto porque os meios são escassos, porque ficaram um bocadinho mais escassos, porque tiveste parte das equipas em teletrabalho e também às vezes por alguma atitude, eu não digo de acomodação, digo mesmo de receio de alguns editores de mandar outros para a rua. E quando uma pessoa argumenta com também, mas também íamos para as guerras, o Arsénio esteve a cobrir conflitos, eu também, muita gente fez cobertura de conflitos, mas depois entra um argumento que também nos questiona, que é sim, mas quando íamos para um conflito, íamos por nossa conta em risco, se acontecesse alguma coisa éramos nós. Agora, se formos lá para fora, ao regressar, podemos contaminar uma série de pessoas, quer aqui dentro no espaço de trabalho, quer no nosso círculo de amizades, familiar, etc. E, portanto, eu acho que todas estas questões pesaram e acabaram por influenciar um pouco a forma como nós fomos tratando isto, que foi uma coisa absolutamente nova nas nossas vidas. Esse é um ponto muito interessante, esse distanciamento, não é? Ou seja,
quando as pessoas estão em crise e provavelmente more in the need, não é? Com mais necessidade de comunicar e de serem representadas e dos seus problemas serem expostos, vou pegar nesse ponto para ir já de seguida a Angola. José Caliengue, esse distanciamento social é também uma distância entre os mídia e as pessoas que devem representar e que devem reportar? De facto é, mas nós em Angola temos uma particularidade, é que este distanciamento foi forçado. E eu digo forçado porque nós temos limitações muito grandes em termos de mobilidade. Em primeiro lugar, porque há uma cerca sanitária sobre Luanda e o país é vasto. Os jornalistas não saem de Luanda, a grande maioria dos órgãos de comunicação social, tirando os não têm delegações ou representações, ou às vezes até correspondentes nas províncias, e fica muito difícil narrar o que está a acontecer aqui a 200 quilómetros se não vamos lá. E, portanto, aqui este distanciamento, de facto, agudiza-se. Este é um dos grandes problemas que nós temos, que é, neste momento, em termos de cobertura de comunicação social, Caliengue, eu peço desculpa interromper o teu raciocínio, eu não estou a ouvir bem. Se conseguis falar um pouco mais alto ou eventualmente subir o som do microfone. Vou tentar. Talvez ajustando aqui o microfone. Mas já me consegues ouvir melhor agora? Está melhor, obrigado, está melhor. Estava eu a dizer que, de facto, fica muito complicado fazer-se uma cobertura onde não se vai. Há cerca sanitária, portanto, os jornalistas não saem de Luanda. Tirando a Rádio Nacional, a televisão pública, não é que tem delegações, tem estações noutras províncias, fica muito difícil oferecer uma pluralidade de informação, porque, de facto, o que se sabe de outras províncias é o que a Rádio Nacional relata ou a televisão pública relata. Portanto, é que este distanciamento mais forçado, mais agudizado. Este é um dos grandes problemas, de facto, com que as pessoas se debatem, mas depois há outro ainda, em consequência disso também, que é, num primeiro momento, quando se começou a relatar as incidências da Covid, criou-se uma expectativa grande e conseguiu-se uma atenção muito grande das audiências. Para ter quase uma telenovela, porque nós começamos a ter números um por semana, depois dois, depois havia o doente número X que tinha aquela coisa dos contatos, não é? E relatava-se com alguma graça tudo isto. Mas ficou-se por aí. Ficou-se por aí, como dizia o Alexandre, o que acontece é que não existem reportagens para além disto. Portanto, isto também deixou de ser um assunto de interesse, um ponto de interesse das pessoas. De maneira que as pessoas estão cada vez mais afastadas daquilo que se relata sobre a Covid, um pouco mais afastadas daquilo que se relata sobre o país, por causa de consequência também de todo o ambiente político e social que se criou, mas há de facto este grande problema de repente, um assunto que começou por chamar muito a atenção das pessoas, quando os números crescem, quando as mortes aumentam, a audiência distancia-se daquilo que é relatado. E porque basicamente é o resumo do dia, ou a conferência de imprensa que é dada pelas autoridades, com os números, que se passa, não se faz mais nada, não há reportagens, não há histórias, e isso de facto é muito complicado. O distanciamento de facto aqui é volume-se. Obrigado, Caliengue, já voltamos a ti. Eu vou passar agora pela sala da Fundação Rui Cunha. Gilberto Lopes, há aqui um relato do Caliengue que me parece interessante. Ele fala numa capacidade única, no caso de Angola, da Rádio Nacional de Angola e da TPA. São estações públicas, não é? De serviço público, têm naturalmente e tradicionalmente outros meios. Bacau é uma realidade diferente, esse distanciamento, presumo eu, que se sinta de outra maneira, dada as características da cidade. Gilberto, o serviço público neste momento tem um papel crucial e renovado para a manutenção e defesa do jornalismo?
Penso que sim, mas antes de mais deixa-me agradecer o convite da plataforma, saudar a todos os nossos camaradas que participam nesta iniciativa. Eu penso que relativamente àquilo, não sei se me estás a ouvir, estava-te a ver fazer... Peço desculpa, Gilberto, dá-lhe um toque no microfone, penso que não estamos a ouvir muito bem. E agora estás-me a ouvir? Eu ouço melhor, obrigado. Pronto. Eu acho que o serviço público de rádio e televisão, aqui em Macau, embora a realidade que o Ricardo falou, e o nosso camarada de Angola falou, é muito diferente aqui em Macau, desde logo pelas características da cidade, desde logo porque toda a situação do Covid, portanto, 23 de janeiro é o início, depois fevereiro, fecho dos casinos, os serviços estiveram fechados, mas a partir daí a cidade, havia pouca gente na rua, mas nunca tivemos permitidos de sair, portanto os jornalistas puderam sempre estar na rua, e eu diria que a partir de abril foi possível falar com as pessoas, tem sido possível fazer reportagens de quem, por exemplo, já se sujeitou à quarentena, mas, respondendo a ti, o serviço público, na minha opinião, de rádio e televisão, o imediatismo foi ainda muito evidenciado logo a partir do primeiro momento, até pelas conferências de imprensa. Portanto, logo que, ao primeiro caso em Macau, logo que o chefe de executivo toma as primeiras medidas, logo que a cidade começa a ter medidas restritivas ali, portanto, janeiro e fevereiro que foram os meses mais complicados, com o fecho dos casinos, das escolas, também dos próprios serviços que durante 15 dias não funcionaram o tempo inteiro, as conferências de imprensa diárias, agora é apenas à segunda-feira às 5 da tarde, mas naqueles primeiros meses, todos os dias às 5 da tarde, a conferência era, como é lógico, transmitida em direto, quer pela rádio, quer pela televisão, e portanto eu acho que nesse momento exato, sobretudo nesse momento exato, houve um grande reforço daquilo que é o papel do serviço público de rádio e de televisão em Macau. Porque as pessoas, mesmo as que estavam a trabalhar, não direi muito pela televisão, mas hoje com os meios que temos, a possibilidade da net, de ouvir quer a rádio, quer a televisão pela net, evidenciou muito e deu ainda mais força ao serviço público que existe em Macau. Como tu sabes, o Ricardo, o Arsénio, a realidade da comunicação social e da própria sociedade em Macau é um pouco diferente. O próprio papel dos jornais foi reforçado na informação que no outro dia mais ou menos podiam produzir. Mas houve sempre aqui esta questão do distanciamento. Eu penso que nós não vivemos aqui esse problema que se pode viver e sobretudo que se vive se calhar em Lisboa, até porque como sabem, nós apesar das primeiras medidas de janeiro e fevereiro, eu nunca deixei de sair à rua, nós tivemos, as redações estiveram sempre a funcionar. Evidentemente que havia sempre, há pouco o receio que o Ricardo dizia, de um momento para o outro poder haver uma contaminação, chegou a ser possível, nós chegámos a montar na rádio e na televisão estúdios alternativos se por acaso existisse algum problema, dizendo aqui, por exemplo, que, e como tu sabes, no caso da rádio e da televisão, as redações portuguesas e chinesas funcionam no mesmo edifício, no mesmo andar. Mas isto não infelizmente isto não aconteceu e tem sido possível esse contacto e a importância ainda, porque como sabes, as conferências de imprensa há a questão da tradução e as pessoas têm esta dificuldade, mas tem sido possível e as conferências de imprensa foram de facto, hoje só aqui à segunda-feira, mas durante aqueles dias foram de facto um momento de grande audiências numa terra, como tu sabes, onde não há registro de audiências e que é sempre difícil se estão 1000 pessoas a ouvir ou estão 2000 ou 3000. Obrigado, Gilberto. José Carlos Matias, também com uma longa experiência no serviço público, na televisão de Macau, depois passou para a privada, esteve connosco, está sempre connosco, como se vê aqui hoje e se tem visto muitas vezes entre nós, mas está agora numa experiência privada. Se é verdade que Macau conseguiu isolar o drama pandémico, não é? Pelas suas circunstâncias geográficas, ou seja, confinaram a cidade, as pessoas não precisaram de se confinar umas das outras, mas a economia foi por água abaixo. José Carlos Matias, na privada, penso que também em Macau, isso se sente de uma forma particular. Sim, certamente. Primeiro, saudações a todos. Paulo, obrigado pelo convite. Arsénio, um abraço.
Calieng, Ricardo, Gilberto, estamos aqui entre amigos, entre camaradas de longa data e tem um significado especial estar convosco. Todos um bocadinho mais velhos. Sim, exatamente. E com um bocadinho menos de cabelo, mais no meu caso, ainda estou a sério, não é? Está a acelerar. Está a acelerar. Bom, o que eu queria dizer, sim, foi indo ao encontro do que estás a referir. Foi um ano complicado para quem está falando no setor privado, porque, sobretudo, o nosso grupo, por exemplo, é um grupo que vive basicamente essencialmente aquilo que é um mercado publicitário e de prestação de serviços, etc., privado, e nesse aspecto houve um grande recuo, porque nós assistimos, por exemplo, ao nível do Produto Interno Bruto de Macau, as contas apontam para uma quebra na ordem de 50% ou um pouco mais. E é claro que isto tem a ver com o facto de termos aqui uma monoindústria que é o turismo-jogo, o binómio turismo-jogo, que foi afetada severamente. E ela é a cabeça do dragão em torno da qual gira toda a economia. Isso, obviamente, ao nível da estrutura da receita dos meios de comunicação social e, sobretudo, aqueles que operam mais no âmbito privado, os outros que têm algum tipo de apoio das entidades públicas, também sofreram numa fase inicial, mas depois, a partir de meados do ano, a situação melhorou bastante. No caso daquilo que é o segmento mais privado, houve aqui, de facto, um impacto muito forte aquilo que são os principais contribuidores ao nível da receita publicitária, e, claro, os casinos, as operadoras de jogo, os hotéis e todo o universo que gira em torno dessas empresas, que, em todo o caso, há que salientar, mantiveram um certo nível, se quiseres, de responsabilidade social também a esse nível. Teve a ver com a questão da manutenção dos postos de trabalho dos locais, dos residentes locais, e também com a manutenção de algum apoio a pequenas e médias empresas. E isso, aliás, também era visível porque era uma questão também política. Havia alguma pressão política da parte do governo, precisamente para que as operadoras de jogo pudessem desempenhar um papel a esse nível, até porque não podemos esquecer que temos dentro de menos de 2 anos a questão do concurso público e da eventual renovação das concessões de casinos, e isso aí aqui na economia local desempenha também um papel importante. Agora, o que acontece é que estamos numa situação em que o ano 2021 poderá ser tão mais complexo. Porquê? Porque muitos de nós vivemos ainda à boleia daquilo que foram as orçamentações para o ano 2020, que foram feitas há um ano, não é? Ou há pouco mais de um ano, e agora evidentemente que é muito difícil olhar para aquilo que pode ser um orçamento para 2021, ao nível daquilo que é dotado ao nível do marketing e ao nível de outras matérias. Portanto, essa é uma questão que se mantém hoje. Por outro lado, ao nível do esforço que possa haver para alguma diversificação, a verdade é que também, enquanto que é verdade que o turismo e o jogo têm sido severamente afetados, mas há outros setores da economia que mantêm alguma dinâmica ou que não quebraram assim tanto. Estou a falar mais do setor financeiro, e mesmo o setor da propriedade, do mercado imobiliário, registrou uma quebra, mas uma quebra não tão acentuada quanto poderíamos antecipar. E depois temos também uma situação que é, aqui ao lado, há uma recuperação significativa, mesmo aqui ao lado, em Zhuhai, em Hangzhou, na província de Guangdong, da qual já estamos a beneficiar, mas ainda não de uma forma que estaríamos a antecipar. Estou a falar relativamente aos turistas, à entrada de turistas, ao regresso dos turistas, que tem sido ainda de forma gradual e aquém daquilo que era necessário para voltarmos aqui a um nível que permitisse, por exemplo, às contas públicas, entrar numa situação de equilíbrio orçamental. Ou seja, continuamos aqui a necessitar, e o orçamento do Governo de Macau para 2021 ainda reflete uma necessidade de ir às reservas. E outra boa notícia, de facto, no meio disto tudo, é o facto de, ao longo dos últimos 15 anos, Macau ter acumulado superávites orçamentais e ter uma reserva, Gilberto, na ordem de mais de 50 mil milhões de euros. Certo? Mais de 60 mil milhões. Mais de 60 mil milhões de euros. E o que aconteceu este ano foi que foi-se buscar cerca de 8 a 9%, se a memória não me está a traiçoar, dessa reserva. Portanto, temos uma almofada que ainda nos permite
aguentar isso. Agora, há um encolher da economia e também há uma saída de quadros de mão de obra importada, qualificada, que depois vai colocar outros problemas naquilo que poderá ser o ciclo de recuperação económica e também naquilo que é uma parte do nosso mercado e dos nossos leitores. Estou a falar em específico no caso daquilo que nós publicamos em língua inglesa. Obrigado, José Carlos. Arsénio, a crise económica, a crise de meios, a crise orçamental foi rápida e feroz. A recuperação será lenta e gradual, não é? E às vezes nós falamos destas coisas e esquecemos de nos focar no essencial, porque a perda de postos de trabalho não é só um drama social das famílias que o sofrem, mas é também a perda de meios para se trabalhar, não é? É difícil oferecer serviço quando não há o número de pessoas suficientes, quando isso não é sustentável. Nós somos todos de uma geração que cresceu e nós conhecemos todos uns aos outros, independentemente das visões diferentes que temos. Mais e melhor jornalismo sempre foi a nossa luta. É essa sempre a solução? Quer dizer, não se pode resolver, não se pode apontar a futuros promissores se não houver mais e melhor jornalismo. É nisso que acreditou esta geração. Nós crescemos assim. Como é que um gestor como tu gera perda de meios, percebendo que não resolve nada se não oferecer melhor serviço, se não servir melhor às pessoas? Paulo, já lá irei. Deixem-me só, antes de mais, também cumprimentar, aliás, toda a gente. Sobretudo o Ricardo perdoar-me-á, mas o Caliengue, o Gilberto e o José Carlos, porque, enfim, no caso concreto do Gilberto e do José Carlos haveria a possibilidade de lhes dar eventualmente um abraço nesta época de Natal, mas não este ano. Lá está, não vamos ter esta proximidade, não é? E o Ricardo dizia bem, o jornalismo vive disso, é uma das regras da nossa profissão, todos nós sabemos isso, aprendemos isso nos banquinhos da escola ou nos banquinhos das redações, e, portanto, a questão da proximidade é uma questão, para mim, fundamental. Quer dizer, para quem, como o Ricardo diz, que já fez alguns cenários mais complicados, nem sempre é fácil entender que um jornalista, durante meses, não possa ir onde quer que seja. E estou a dizer não possa ir porque durante algum tempo não houve, por simplesmente aviões, por exemplo. Não é? E, portanto, não podíamos mesmo ir se quiséssemos ir. E a questão da proximidade é fundamental na nossa profissão e na obtenção daquilo que nós pretendemos, que são notícias, informar bem e melhor. E estar ao lado do Paulo a ter uma conversa com ele, ou estar a ter uma conversa com o Gilberto e com o José Carlos para Macau, ou com o Caliengue para Luanda, é, apesar de tudo, uma coisa diferente quando estamos a tentar perceber se estamos ou não na direção certa de uma determinada notícia. E, portanto, não queria deixar de dar essa nota porque é uma nota preocupante. E esta proximidade acaba por um bocadinho ligar-se àquilo que tu estavas a perguntar, Paulo. Eu acho que esta crise é a mesma. Ela não mudou. Nós estamos na mesma crise. Agravou-se. Mas é a mesma. Ou seja, o Ricardo sabe, como eu, porque partilhamos já recentemente a gestão da TSF, o que é difícil, sem qualquer pandemia, nem qualquer, digamos, outro motivo que não seja a situação económica, o que era difícil, no fundo, gerir uma quantidade sempre escassa, não há que ter medo de os dizer, de recursos humanos para aquilo que há para fazer. Ou seja, eu vivi numa redação e vivo numa redação onde, felizmente, o nosso problema nunca foi ideias para perceber o que estava a acontecer no mundo ou no país. O problema, muitas vezes, é precisamente esse que tu estavas a colocar. É como ter recursos e, às vezes, elencar as prioridades certas. E isso seria outro tema, porque também acho que, ao longo deste percurso, passando por aquilo que o Caliengue disse, tivemos períodos em que fomos absolutamente monotemáticos. Isso causou desespero a quem nos ouve, eventualmente, em algumas situações, até a nós próprios. Porque já não nos conseguíamos suportar a determinada altura. Quando temos jornais de 40, 50 minutos em que o único tema é a pandemia, eu acho que alguma coisa também não está totalmente certa. Mas, de facto, esta crise
assusta-me e acho que ela vai ter... Eu acho que o jornalismo não voltará a ser o mesmo. Voltará a ser diferente. O teletrabalho veio para ficar, há uma série de coisas que vieram para ficar, os webinars, ou se quisermos as entrevistas via digital, ou os trabalhos feitos digitalmente, vieram para ficar. E isso vai ter impacto na qualidade do trabalho das pessoas. Até a velocidade de transmissão, que hoje temos que ter, digamos assim, tem impacto na qualidade daquilo que se produz. Porque se a qualidade for maior, tudo isto é mais difícil de fazer, tudo isto é mais difícil de fazer chegar às pessoas em termos digitais, e, portanto, eu acho que podemos sair desta crise, e estamos, parece-me, longe disso. Eu não consigo fazer, nem arrisco fazer nenhum tipo de futurologia muito concreta sobre a profissão, até porque o que nós estamos neste momento é em processo, como dizia o Ricardo, mas é um processo de gestão de recursos, que é para não dizer corte de recursos, é um processo de emagrecimento violento, é um processo de tentativa de viabilização das empresas, que está ainda nesta fase, enfim, eu perceberei umas vezes melhor do que outras, mas que está ainda nesta fase, de facto, realmente, numa fase de corte de custos, não está ainda numa fase de projeção de novos tipos de receitas, até porque realmente há um pecado original lá atrás que tem a ver com a forma como nós, enfim, começamos todos a divulgar o produto do nosso trabalho via digital, sem que isso tivesse exigências ou contrapartidas comerciais e económicas, e esse erro é uma espécie de pecado de Adão e Eva, de facto, mudou o nosso mundo, e vamos continuar a pagá-lo. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre, o futuro é digital, 2, também não tenho nenhuma dúvida que não temos, nem de perto nem de longe, um modelo de negócios que nos permita sustentar a profissão com patamares de qualidade, e isso implica ter pessoas, e não é muitas pessoas, mas muitas vezes é as pessoas certas para o que há para fazer. Acho que também alguns órgãos de comunicação social ainda não passaram por isso, ou seja, ainda estão a caminho de um modelo digital com a estrutura analógica, que sempre tiveram. E, portanto, sim, eles têm que fazer essa... Eu não gosto da palavra reestruturação, porque, infelizmente, hoje em dia, na nossa profissão, reestruturação quer dizer despedimentos. E, obviamente, eu sendo jornalista, tenho alguns problemas com despedimentos de camaradas de profissão. E, portanto, não antevejo um ano de longe fácil, e antevejo que isto possa ter reflexos futuros complicados na qualidade daquilo que todos nós vamos ser capazes de produzir. Também por dificuldades de mobilidade, porque estas dificuldades de mobilidade que se falava há pouco, elas existiram de facto, criaram receios nas pessoas de facto, mas realmente, em alguns casos, deram jeito, porque de facto há menos custos se nós fizermos uma entrevista digital do que se formos ao Porto, a Paris ou a Luanda ou a Macau fazer essa entrevista. E, portanto, associaram-se aqui dois fatores que contribuíram, de facto, para a nossa menor presença nos sítios onde eu acho que temos a obrigação de estar, porque sim, íamos para a guerra por nossa conta e risco, mas quer dizer, mas íamos, não é? Quem diz para a guerra diz para cenários mais complicados. E hoje em dia há algum receio de ir, ou há algum receio de mandar, associou-se o facto de haver, enfim, poucos recursos disponíveis para poder ir, para poder estar, para poder partilhar. E acho que isso é empobrecedor, e todos estes fatores podem afetar a qualidade com que a profissão vai viver adiante. Eu já voltarei, só quero dizer uma coisa. É curioso que isto aconteça. Eu percebo o que o José Calianguet disse, no sentido das pessoas se afastarem a partir de determinada altura, porque de facto foram bombardeadas, mas na verdade nós nunca tivemos tanta audiência como hoje. Mas esse é um paradoxo, não é? Vamos pegar nisso, Ricardo. Não há jornalismo sem jornalistas, não há jornalistas sem empresas de jornalismo, e o Covid veio aprofundar esta contradição. Como é que um homem como tu, que, enfim, tem esse ADN e essa postura pública há muito tempo conhecida, de defesa de um perfil de jornalismo que penso que nos une a todos, gera essa contradição entre o futuro
de um jornalismo melhor, seja ele mais ou menos digital, seja ele mais ou menos global, mais ou menos multimídia, mais ou menos multilingue, não é? E a necessidade de proteger também as contas das empresas sem as quais não conseguimos proteger os jornalistas, não é? Como é que se gera essa contradição hoje nas redações? É um exercício difícil, como tu sabes. Eu acho que pronto, nós estamos todos no meio e estamos, se calhar, para não corrermos o risco de estarmos a falar só para nós, eu queria tentar explicar isto. Falar para as pessoas, evidentemente. Que estejamos a ser vistos e ouvidos por gente que não é propriamente do meio, para tentar explicar isto de uma forma mais simples, mais terra a terra, digamos. É importante que as pessoas percebam que, em termos de audiências, o jornalismo não está em crise e a pandemia fez com que aumentasse bastante o consumo de notícias, de informação. A TSF é apenas um exemplo, aconteceu com outros e se calhar há casos em que isso ainda aconteceu de uma forma mais avassaladora. A subida de tráfego no site da TSF é enorme. É brutal. Nós também experienciamos isso na plataforma, sim, é mais ou menos generalizado, sim. É mais ou menos generalizado. O que as pessoas não sabem é que isso não se reflete em retorno publicitário, ou seja, ainda não houve uma migração da publicidade dos meios tradicionais, do papel, da rádio, dos spots na rádio, nos spots da televisão, para o meio digital. E, portanto, isso não... O facto das visualizações aumentarem, dos sites serem mais vistos, isso não está a trazer o devido retorno financeiro às empresas que permitem garantir a curto, médio prazo a sustentabilidade dos negócios. E esse é, como sabemos, o grande drama deste setor, que, concordo com o Arsénio, a pandemia só veio agravar, ou seja, a crise é a mesma e agora ficou mais grave. Como é que se supera esta contradição? Isso é $1 million ou 1 billion patacas ou 1 billion kwanzas question, não é? Mas eu acho que não podemos baixar a guarda, não podemos desarmar, não temos que continuar a fazer. Temos que continuar a ir para a estrada. Sim, no jingle da TSF, vamos mais vezes ao fim da rua do que ao fim do mundo. Ao fim do mundo já há poucas, não é? E às vezes temos alguma dificuldade em ir ao fim da rua. Mas temos que continuar a ir ao fim da rua, procurar formas criativas de poder estar no fim do mundo. É evidente que sabemos que não há nada como contacto pessoal e pôr as botas no terreno e ir para os sítios. Mas também é verdade que o que esta convergência digital nos permitiu foi também, com uma qualidade bastante aceitável, podermos chegar a pessoas que às quais dificilmente chegaríamos antes destas ferramentas, destas plataformas de conversação estarem desenvolvidas como estão agora. E às vezes com muita qualidade mesmo, para quem ouve, principalmente, no caso da rádio, com muita qualidade. Não é a mesma coisa, não, mas temos que fazer esse esforço. Provavelmente para além das pessoas estarem mais recolhidas, por estarem mais recolhidas, por vezes também têm outra disponibilidade para falar com jornalistas que antes não tinham, estavam na sua vida, nas suas rotinas, nas suas reuniões. Agora, se calhar, é mais fácil chegar a um figurão, se me permitem a expressão, e pedir-lhe 10 minutos ou 15 num Zoom do que seria há um ano atrás, e é preciso tirar um bocadinho de partido disso, sem deixar de continuar a estar nos sítios. Quer dizer, com algum esforço e alguma ginástica mental sobre como conseguir um pouco de receita para garantir isso, a TSF acabou por estar com uma repórter nas eleições dos Estados Unidos. Se calhar não esteve 15 dias, mas estiveram 2 repórteres como sei que a TSF já teve no passado. E aqui também é preciso fazer uma distinção entre o que são as capacidades instaladas nos meios públicos e nos meios privados. Isso acontece, como falavam há pouco, em Angola, da TPA, da Rádio Nacional de Angola, como acontece em Portugal, não é? E como acontecerá também em Macau, onde provavelmente os meios da TDM não são os meios que têm outras empresas privadas, não é? O serviço público tem, de facto, obrigações
que o caracterizam e que têm que dar resposta especialmente nestas situações. Creio também que os poderes públicos deveriam dar mais atenção ao serviço público que os privados também fazem nestas alturas e que poderia ter tido outro tipo de compensação e outro tipo de ajuda que, por exemplo, no caso português, não se compadece com estarmos há 6 meses, 7 meses à espera de uma ajuda, de uma publicidade antecipada que depois foi aprovada, mas depois os ministérios não tinham orçamento para a poder cativada. Está aprovada, mas cativada. Exato. Depois não havia mecanismos legais para fazer dirigir e pronto. E eu sei que houve esforço da parte do governo em tentar agilizar as coisas, mas até a burocrática em que as coisas estavam montadas não ajudou muito. Mas no fim da linha estamos nós que ficamos à espera. Nós e o trabalho que fazemos e a capacidade que temos para poder fazer coisas. Calenga, num país que está a tentar ele próprio recuperar-se, não é? Mudar de vida, mudar de face, mudar até as suas relações internacionais. As crises são muitas, não são nos mídias. E se puséssemos a questão ao contrário, qual é o papel que os mídias podem ter na afirmação de um país, de uma cultura, de um povo, na sua própria recuperação e até que ponto as pessoas, para não estarmos sempre a falar do Estado, os utentes, os ouvintes, as empresas, podem perceber isso e patrocinar isso em seu próprio favor, não numa lógica de ajuda aos mídias? Isto pode ser... os médias podem ter este papel, podem desempenhar este papel, que é extremamente importante, quando as empresas, quando o Estado, quando a sociedade perceberem que lá mais para frente, como resultado do trabalho dos médias, se pode contribuir até para a elevação do produto interno bruto. Quando se perceber que os médias podem contribuir também para a dinamização económica, para além da estruturação social e tudo mais, ou seja, não são apenas pessoas que prestam um serviço e que esperam publicidade, que esperam, obviamente, por financiamento. Mas tem que se começar também por contabilizar, ou seja, ter uma forma qualquer de calcular o efeito econômico dos serviços de média. E esta percepção parece-me que ainda estamos longe de a ter. E isto reflete naquilo que estamos todos cá a falar, na queda dos anúncios de publicidade e na importância que se dá aos médias. Normalmente, se pensa na importância dos médias como fatores importantes para o crescimento e para a consolidação democrática de uma sociedade, da democracia numa sociedade, mas de facto não se faz muito estas contas para, no fim, o que é que se ganha também em termos económicos. Isto é uma coisa importante. Por outro lado, nós temos, tu perguntavas sobre como fazer, como projetar de fundo, né, a imagem deste país. Os médias são centrais. Agora, há que se perceber também que isto tem que ser obrigatório, para isto é obrigatório que este trabalho, que esta mensagem, que tudo isto seja feito de forma plural. Nós ainda temos o problema em Angola de se aceitar menos bem a pluralidade de informação. Por um lado, por razões políticas, mas por outro lado também por razões muito objetivas, que aqui não se trata de aceitar, mas de uma necessidade absoluta. Vamos ver, nós estamos em crise, numa crise económica grave desde 2014, por aí. E obviamente que as empresas de média acabaram por ser afetadas. A publicidade baixou imenso. Já tivemos encerramento, por exemplo, de uma rádio, que era uma rádio universitária, mas tinha licença para exploração comercial, a Rádio Unia, que fechou. Os jornais basicamente desapareceram. Num país que não produz papel, nós temos o Jornal de Angola, que é feito todos os dias, temos o Jornal do País, que é feito todos os dias, mas cuja distribuição é basicamente por via digital.
por via do PDF. Há mais 2 jornais que circulam ao fim de semana com alguma regularidade, 2 ou 3, e que se limitam a Luanda, com tiragens muito pequenas. Porque também, e neste caso, nem adiantaria estar a imprimir 100.000 exemplares, por exemplo, porque não saem de Luanda. Esteve tudo fechado. Mas este é de facto um problema com que nos temos que haver. Vamos ver como é que se faz isto. Mas eu dizia que isto tinha, por um lado, uma parte política, mas, por outro lado, uma necessidade que acaba por ser bem-vinda. Ou seja, com esta crise toda, creio que foi o Ricardo falava do pacote da publicidade antecipada prometida pelo governo. Nós cá também tentamos, também falamos com o governo, também pedimos um pacote de ajuda, mas para pouca sorte nossa, ou talvez para sorte nossa, estávamos no meio de um processo político, que é o processo de luta contra a corrupção, e que está a levar o Estado a ficar com uma série de ativos económicos. Uns por confisco, outros por arrestos e outros por entrega. Na comunicação social aconteceu a entrega de várias empresas ao Estado. Isto tem 2 efeitos. Um, que é o tal jornalismo monocromático, como dizia o Arsénio, passamos a ter. O programa está tudo centrado num único patrão, que é o Estado, e com as consequências que todos nós conhecemos, quando o patrão é o Estado, ou o governo, ou políticos, em termos de comunicação social, em termos de pluralidade de informação, e já surgem alguns episódios que não são nada bonitos em Angola. Mas, por outro lado, também, se olharmos objetivamente para a capacidade empresarial angolana neste momento, para a dimensão e a capacidade do mercado fazer funcionar estas empresas, se não tivesse havido esta passagem, estaria tudo fechado neste momento. Completamente estaria tudo no desemprego. Portanto, há aqui este aspecto que é este sabor agridoce de, por um lado, ir tudo para as mãos do Estado, e nós estamos em véspera de eleições em 2022, portanto, o próximo ano será um ano pré-eleitoral. Talvez isso, em termos de perspectivas, podemos dizer, bom, mais 2 anos de emprego, porque o Estado não vai querer, o governo não vai querer desempregar jornalistas nesta fase, quase de certeza, seria muito arriscado. Mas, por outro lado, depois temos, de facto, este problema da pluralidade. Agora, isto tem outra consequência, que é que imagem é que o Estado passa de si mesmo, o país passa de si mesmo, quer para o exterior, quer cá para dentro. Há um esforço muito grande deste novo governo de melhorar a imagem externa de Angola. E tem feito, de alguma forma, obviamente que isto tem custos, os mesmos gastos que não foram feitos para a imprensa privada cá. E que tem tido algum sucesso, teve algum sucesso até as manifestações que começaram em outubro e correram mal para o lado do governo, porque a polícia interveio em força quando era necessário. Portanto, aí o governo vai ter que refazer alguma coisa. Mas, por outro lado, este é o problema, é que se consegue uma boa imagem, projetar uma boa imagem lá fora, com uma comunicação social mais ou menos controlada, e portanto aqui é importante. Por outro lado, nós temos que saber quem vota está cá dentro, quem tem fome está cá dentro, e como é que se passa a imagem cá para dentro para os cidadãos. A propaganda só já está visto que não pega, não funciona. Daí que seria importante que o Estado estimulasse um jornalismo de maior qualidade. Por um lado, que apoiasse, de facto, o surgimento de outras empresas, porque o mercado é vasto e há espaço para muito mais gente, que estimulasse, de alguma forma, a percepção, quer empresarial, quer dos agentes de Estado, da importância da comunicação social para a democracia, por um lado. Por outro lado, para a projeção da imagem do próprio governo,
com coisas boas e coisas más, mas também neste aspecto destas contas que se fazem lá no fim da linha e que podem resultar em algum ganho económico, algum ganho para a economia do país. Eu vou dar, assim, muito rapidamente, eu quase todos os dias vou ver os jornais americanos, o Washington Post, o New York Times, e encontro receitas de culinária e que falam de frutos, para as sobremesas e estas coisas todas. Angola é o maior exportador, soube-se esta semana, o maior exportador de banana africana. E não tenho isto refletido nos jornais. Não tenho isto refletido de forma a que leve a maior consumo deste fruto, ou de outros. Portanto, essas são estratégias, são os ganhos económicos que se pode lá ter à frente, estimulando o consumo cá dentro também, para além da exportação, que é um espaço muito mais competitivo e muito mais difícil, mas que nós não temos isto. Portanto, falta visão, creio eu, quer por um lado dos próprios órgãos de comunicação social, mas por outro lado, fundamentalmente, do empresariado e de uma estratégia clara do Estado que permita que se crie em Angola uma visão completamente diferente daquilo que é o país, daquilo que é a sua economia, daquilo que vai sendo feito. Obrigado, Caliengue, pela clareza no contexto em que estás, que eu penso que todos nós percebemos, e o público em geral. Acho que é um excelente exemplo do que é ser um jornalista. Eu vou já voltar a Macau, mas eu olho para o Ricardo e para o relógio. Ricardo, se quiseres uma última intervenção para sintetizar alguma coisa, agradecemos todos imenso, e a seguir passo para Macau com mais tempo, sem estar em stress com a hora, está bem? Muito obrigado, Paulo, era isso mesmo. Eu ia aproveitar para tentar lançar um tema que creio que foi colocado no chat do Vítor Moutinho, a quem mando também um abraço e que estará aí em Macau, e um tema que está relacionado, perguntava ao Vítor, com a liberdade de informação. Com a liberdade e com a liberdade do exercício do jornalismo em tempo de pandemia, se a pandemia teve algum efeito no exercício da liberdade do jornalismo. Eu acho que não haverá uma resposta única, depende dos contextos. Tenho a particular felicidade de estar numa casa onde o exercício do jornalismo independente e livre é provavelmente o maior património que a TSF tem, e, portanto, nada a dizer quanto a isso, mas também não queria deixar de referir que este é um país com uma cultura muito particular, como todos sabemos, e que se calhar acabou por influenciar outras nos locais onde alguns de vós estão hoje, que é, há momentos em que quase se exige o consenso, a unanimidade, o unanimismo, e eu admito que nos primeiros meses da pandemia, questionar a atuação do governo, fosse a que nível fosse, e as medidas estavam a ser implementadas, era quase um crime de lesa pátria, como quando se questiona o valor do Cristiano Ronaldo ou se questiona o papel da seleção nacional. São coisas que não se podem tocar, não se pode beliscar, não se pode dizer que há falhas e lacunas aqui ou ali, porque somos muito facilmente rotulados quase de antipatriotas. Isso às vezes não digo que condicione, mas não é bom, não é saudável para o jornalismo que todos nós queremos fazer, e acho que todos precisamos continuar a meter na cabeça que devemos fazer, que é um jornalismo de escrutínio da atuação dos poderes. Quando deixarmos por completo de fazer isso, não estamos aqui a fazer nada. Obrigado, Ricardo. Estiveste aqui a fazer muito. Adeus, Ricardo. Muito obrigado a todos. Bom trabalho e até já. Muito obrigado, até já. Um abraço. Obrigado. Voltamos então a Macau. José Carlos Matias, eu queria esticar um bocadinho este tema, até porque ele é lançado aí em Macau pelo Vítor Moutinho, que nos está a ouvir, a quem agradeço a pergunta, e tu com responsabilidades associativas, não é? No âmbito do jornalismo, e sem necessariamente particularizarmos numa geografia ou numa marca, que isso não faz sentido para nós neste debate, mas quer dizer, esta dicotomia entre
menos meios, menos diversidade de pensamento nas nossas próprias audiências, não é? E esta tendência para padronizar reações até à forma global, enfim, eu dou aqui esta caricatura de que a vacina tem que ser dada à mesma hora em toda a Europa, à primeira pessoa, não é? Como é que tu vês isto do ponto de vista da defesa da liberdade de informação e da diversidade do pensamento? Bom, vejo com alguma preocupação. E aqui vamos falar em traços gerais. Eu penso que isto se aplica, como disseste, a várias geografias. Desde logo, há aqui uma conjugação de uma potencial tempestade perfeita que pode, de facto, resultar num encolher, ou se calhar já está a resultar, num encolher desse mesmo espaço, dessa mesma esfera. Por um lado, nós já falámos da forma como a pressão que existe relativamente à viabilidade económica dos meios de comunicação social, como isso se reflete numa diminuição de meios, como isso se reflete numa precarização ainda maior das próprias condições de trabalho e da situação laboral, e isso tem sempre um impacto indireto nessa pujança que podemos ter, quer na qualidade do jornalismo, quer nessa perspectiva de um jornalismo mais independente do ponto de vista editorial. É uma pressão que não tem de ser direta, ela é natural e indireta, e ela acontece. Por outro lado, quando estamos numa situação de crise, e o Ricardo estava a dar esse exemplo, que me parece adequado, existe uma espécie de, sobretudo numa determinada fase da pandemia, uma espécie de unanimismo ao qual é difícil escapar. Bom, nós estamos a falar aqui de uma ideia de jornalismo enquanto bem público e ter em atenção aquilo que são as liberdades individuais, por um lado, e, por outro lado, aquilo que é uma perspectiva sobre o bem coletivo e sobre o coletivo. Certamente. Mas, por outro lado, isso não pode fazer com que haja uma extinção parcial daquilo que é o papel de escrutínio dos jornalistas sobre os atores políticos. E isso torna-se um bocado mais difícil, e isso cria, de facto, aqui uma situação que pode, eventualmente, ou poderá estar a resultar nesse encolher desse espaço do jornalismo enquanto escrutinador dos vários poderes, enquanto voz do interesse público. E isso aí, à escala global, eu penso que isso pode ser visto com alguma preocupação. Por outro lado, eu estou a falar de algo que é estrutural, que existe independentemente dos Estados ou dos governos agirem nesse sentido. Depois, há situações em que, de facto, numa situação de crise, naturalmente, em que os governos procuram não só liderar a informação, que é normal, que é perfeitamente normal, isso acontece sempre, mas que procuram, na gestão dessa própria crise, numa situação de exceção, e uma ideia de uma espécie de estado de exceção, em que pode haver aqui o risco de parcialmente ficarem suspensos alguns aspectos daquilo que é o papel dos jornalistas. Em simultâneo, existe uma ideia, que não podemos deixar de reconhecer, de responsabilidade social do jornalista. E isso está relacionado com o facto de ele ser também ele cidadão, como é óbvio, e depois dos valores relacionados com o rigor, com o equilíbrio, etc., serem muito importantes nesta altura. E isto aqui leva-nos a uma outra questão que está associada, que é a verdadeira uma outra pandemia, que é uma pandemia que já vem desde há algum tempo, que é a pandemia da desinformação e a pandemia das chamadas, eu não gosto de usar a expressão fake news, mas pronto, vamos usá-la porque é mais comumente perceptível. E de uma espécie de situação um bocado caótica, se quiseres, em termos daquilo que é credível, em termos daquilo que é verificável, em termos daquilo que é informação efetivamente de boa qualidade. Isto conjuga-se tudo isto aqui num exercício muito mais exigente e em condições mais difíceis para o exercício desse jornalismo livre e responsável. Portanto, penso que isto se aplica à escala global, e há situações e países em que depois isso tem um agravamento em virtude de tiques autoritários dos próprios governos, e isso coloca a nossa classe sob uma pressão maior. Gilberto, a minha experiência pessoal em várias geografias, incluindo Macau,
é que a diversidade, a liberdade, enfim, e outras condições essenciais para que o jornalismo seja exercido com qualidade, com eficiência e com consequência, dependeram sempre de um tripé, se tu quiseres, da ética jornalística, da qualidade e da atitude individual, também dos interesses económicos, políticos, institucionais. Quanto mais diversos eles são, maior diversidade pode ser percepcionada, e também a própria capacidade das populações e das audiências quererem essa diferença, quererem essa diversidade. Pensas que isso também pode mudar no pós-Covid, ou seja, haver uma padronização e, portanto, perdermos espaço nesse tripé? Penso que sim, porque eu acho que... deixa-me só aqui uma pequena referência relativamente quando tu há pouco colocaste a questão aos Zé Carlos Matias relativamente a Macau e ao futuro e a 2021. E a situação é, de facto, houve uma crise, a economia está em crise, o governo foi obrigado a recorrer a saldos de 10%, mais ou menos 10% daquilo que é a reserva financeira, mas há uma decisão... relevante, não é? 10% num ano é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, mais importante, e o efeito, por isso eu costumo dizer que 2021 provavelmente será em Macau também mais difícil ainda do que 2020, porque o chefe do Estado decidiu, e é isto que está no orçamento, que já foi aprovado aliás hoje na Assembleia, um corte de 10%. E o que é que isto resulta? Além de todas as empresas, todos os serviços não terem só este 10%, é o efeito que depois, por exemplo, na área da comunicação social, e como tu sabes, o pacote publicitário não é muito grande, mas há algum. Mas se os serviços têm menos dinheiro, vão fazer menos campanhas. Os próprios serviços públicos, o Serviço de Turismo cancelaram algumas campanhas para o ano, não se realizam conferências, não se realizam seminários, há menos movimento, o Festival de Cinema não se realizou, ou realizou-se online apenas. Portanto, há aqui de facto um perigo relativamente a 2021, mesmo em Macau, onde é evidente que não se colocam as questões, provavelmente os despedimentos, como se colocam em Portugal. É preciso dizer, eu gosto muito de dar estes números, até para quem nos está a ouvir e se calhar não tem esta noção. Em Macau há neste momento mais ou menos 70 jornalistas portugueses e mais de 100 pessoas... Em pleno emprego. E mais de 100 pessoas vivem da comunicação social, porque estou aqui a incluir algumas pessoas da rádio, paginadores, etc, etc, etc. Relativamente à tua questão, eu acho que o grande problema que se coloca é que o mundo vai ser diferente a partir do Covid. E como é que vamos ter capacidade para responder? Não sabemos ainda como é que se vai responder. Há desde logo a precariedade do emprego, que em Macau, se calhar isto não se coloca muito, relativamente ao teletrabalho. Tem teletrabalho, provavelmente há menos precariedade, há mais precariedade no trabalho. Por outro lado, hoje o teletrabalho, se calhar, vai obrigar-te, eu penso que tu e o Arsénio estão no mesmo sítio, mas se estiverem os dois ao mesmo tempo, a falar com fontes ao telefone, se calhar dá um bocadinho de confusão. E, portanto, as pessoas que trabalham, eu tenho, por exemplo, um sobrinho que trabalha em Londres e a namorada também trabalha no sistema financeiro. Estão os dois em casa e depois ele dizia-me um dia destes, bem, às vezes temos dificuldades porque não conseguimos estar os dois ao telefone. Eu ainda não namoro com o Arsénio, mas sim, mas estamos juntos. Pois, mas esta perspectiva de como isto vai mudar, como isto tem que mudar e provavelmente vai mudar até a obrigatoriedade, se calhar temos que fazer alterações nas nossas casas, se, por exemplo, um casal... ou duas pessoas, independentemente da sua relação, terem que viver no mesmo sítio e terem que trabalhar no mesmo sítio. Relativamente ainda, é muito importante perceber também, e acho que essa é uma das questões que foi fundamental e defendeu muito o jornalismo, que era a questão da boa informação. Hoje, o que é que foi possível dizer, sobretudo porque havia provavelmente isso, os jornais tradicionais e alguns jornais que têm hoje presença na internet ganharam maior credibilidade, até porque nas redes sociais há sempre as fake news, há sempre a desinformação. Há pouco falavas da vacina, ou tu falavas da vacina, e o dado passo nós temos já 3 ou 4 vacinas e parece que estamos a entrar todos na paranoia de concorrer às vacinas e começamos a transmitir, de certa forma, e penso que isso começa a ser evidente na população em todo o mundo, de que se calhar o problema veio a vacina e resolvemos o problema da Covid-19. E sabemos
não é bem assim. Portanto, acho que fundamentalmente, precisamos saber como é que vamos sair desta crise. É evidente que, se calhar, esta crise pode ajudar ou não a que as questões climáticas, por exemplo, que hoje se colocam tanto, venham definitivamente a ser as questões que são importantes e que levam os governos a tomar decisões, em que se calhar as petrolíferas e todo o recurso ao carvão, etc., definitivamente passa a ser uma guerra, ou melhor, passa a ser uma prática de todos os governos para salvar ainda o planeta. Será que esta situação nos pode permitir, pode nos levar nesse caminho? Estes penso que são os grandes desafios que se colocam e que se colocam à sociedade em geral e depois ao jornalismo. O jornalismo precisa, de facto, de se reinventar, mas como tu dizias há pouco, ou era o Arsene, já não sei, a questão é evidente que há hoje maiores audiências, todos nós, em todos os órgãos, mesmo à dimensão de Macau, que é uma dimensão pequena relativamente à vossa realidade, há mais pessoas, as pessoas estão em casa, as pessoas querem saber o que é que se passa, querem ouvir as conferências de imprensa, portanto temos mais audiências, mas isto não se reflete, evidentemente, na publicidade. E no digital, nós tivemos foi fenómenos. Alguns jornais, como o New York Times, por exemplo, e penso que o Público, que logo no início terá colocado os conteúdos um pouco livres. Mas nós sabemos, isso é uma guerra, não é de agora, é uma guerra de há muitos anos, que mais tarde ou mais cedo a única forma de haver algum suporte para a nossa profissão no digital é que as pessoas têm que pagar pelo aquilo que vão lendo, ou por aquilo que vão vendo, ou por aquilo que vão ouvindo, que é hoje, cada vez mais, e nós já assistimos a vários jornais internacionais a fazer várias, umas vezes se paga, outras vezes não se paga, e não há ainda um modelo. Mas esse é o modelo que acho que nos vamos desabituando, até porque se começarmos a estar muitas horas de teletrabalho, a não ter que sair de casa, já nem vamos à banca comprar, já não vamos agora, ou já íamos pouco agora, e no futuro vamos certamente ainda menos deslocar-se, porque hoje vocês aí em Portugal, e com estas medidas agora que vão até para lá do Natal, certamente já ninguém vai sair a ir comprar o Expresso, por exemplo, ao sábado, ou outros jornais. Por isso é que alguns jornais, nomeadamente o Expresso, que é uma realidade que eu conheço, até já levam os jornais a casa, que era provavelmente uma coisa impensável aqui há 6 meses. Arsénio, até que ponto é que o jornalismo de causas e as pessoas perceberem o jornalismo como uma causa pode fazer parte do desenho do pós-Covid? Paulo, eu não sei se tenho uma resposta direta para essa tua pergunta. Posso até misturá-la um bocadinho com coisas que temos estado aqui a falar. Há pouco o Vítor Moutinho, já agora aproveito para lhe mandar um abraço, porque convivi com ele também há algum tempo e tenho saudades de uma série de gente que está também do lado lá de Macau, obviamente. Confinados em Macau. Confinados em Macau. Mas falava sobre as limitações à liberdade de exercício da profissão. E o Ricardo falava de uma coisa que me parece a mim óbvia, que é nós temos que deixar de perceber, ou seja, nós temos que fazer perceber às pessoas que este problema não é um problema nosso, porque senão vamos limitá-lo. Ou seja, toda a gente diz que não há democracia sem liberdade de imprensa, eu acrescentaria que não há liberdade de imprensa com sites, televisões, rádios e jornais a caminho da falência. Seguramente. E, portanto, isto não é um problema do jornalismo, isto é um problema de toda a gente. E nós não temos conseguido fazer passar esta mensagem, no sentido, parece-me, por vários motivos. Há uma iliteracia grande sobre os mídias, ou seja, as pessoas conhecem pouco, distinguem às vezes pouco o que é um artigo de opinião, do que é uma crónica, do que é uma notícia, do que é uma reportagem, enfim, distinguem pouco, e ao distinguirem pouco... Já distinguem mal um jornal do Facebook. Pronto, ao distinguirem pouco fazem essa confusão, era o que eu ia acrescentar, ou seja, e dizem cheios de certeza, eu li na net, e portanto na net não é nada, como nós sabemos, eu não gosto mesmo da expressão fake news, para mim, traduzindo, não é? Uma notícia falsa é uma mentira, e portanto vamos chamar não, que ela sim, é. Não é uma notícia. Sim, não é notícia, é uma mentira, não é? Claro. Portanto, vamos só dizer, eu não gosto das mentiras que se transvestidas de notícias, não gosto disso. E isso é o principal
digamos, inimigo que nós temos hoje na profissão, eu acho. Porque isso acaba por depauperar o valor das marcas, não é? Porque quando eu digo, eu li no Plataforma, ou eu li na TSF, ou eu li na TDM, ou eu li no País, enfim, eu li numa determinada marca e essa marca empresta-me uma confiança à luz da sua história que o eu li na net não me empresta coisa nenhuma. E da sua cultura de exigência. E da sua cultura de exigência. E, portanto, o jornalismo de causas, digamos, ter um projeto jornalístico alicerçado num jornalismo de causas, eu tenho algumas dúvidas, para ser absolutamente honesto. Voltando à questão do Vítor, as limitações, digamos, ao exercício da nossa profissão, ou, enfim, a forma como nós a fazemos não ser. Eu lembro-me que a TSF fez timor. Também fez timor sem a TSF e toda a gente, não é? Enfim, em Portugal. Fez-se muito timor sem se fazer um jornalismo totalmente assente em contraditório, totalmente isento, rigoroso. Eu diria até guerrilheiro. Pronto. Foi assumido como causa. Foi quase guerrilheiro. E isso matou o jornalismo? Não. Isso foi uma determinada fase da história portuguesa, e timorense naturalmente, mas uma determinada fase da história importante onde o jornalismo se embrulhou. Eu ouvi ao Kalinga, desculpa José Kalinga, dizer isto de forma tão informal, mas eu nasci em Luanda ainda por cima, e portanto, a mim apetece-me ir a correr para Luanda, para estar aí a trabalhar ao teu lado, perante a tua descrição. É o que verdadeiramente me apetece, porque acho tanto como tu, que muitas das coisas que tu disseste fazem falta, não é? Fazem falta. O jornalismo devia estar num país que está com dificuldades, obviamente, como todos estão neste momento, mas Angola tem particularidades de uma herança recente pesada, em termos, digamos, económicos e sociais. Eu lembro-me que o Joaquim Pinto de Andrade me disse uma vez que, quando a barriga está vazia, pensamos menos em cultura e liberdade. Pensamos bastante menos. Ele era um velho histórico do MPLA, aliás, fundador, se não estou em erro, mas corrigir, aliás, na tua intervenção seguinte. E, portanto, eu acho que o jornalismo de causas, feito por causas como são a sustentabilidade, o combate às alterações climáticas, a dignidade das pessoas, os direitos humanos, que temos agora um caso em Portugal, enfim, que classificarei como lamentável para não dizer mais. E, portanto, tudo isso, uma coisa que se começa a discutir nas universidades, que é a interculturalidade, é esta coisa de eu não entender bem a China porque eu não sei quais são os hábitos dos chineses, ou de quem vive na China poder entender menos bem uma parte ocidental europeia, porque realmente pode não ter conhecimento. O desconhecimento é sempre um bom fator para dividir, para instalar desconfianças, digamos assim. Viver de um jornalismo de causas, eu não acredito, nem sei se seria uma boa ideia. O jornalismo ter causas, parece-me que essa é a sua essência, de alguma maneira. As causas começam pelo escrutínio dos poderes, obviamente. E depois, para além disso, porque eu acho que é fundamental discutirmos cada vez mais isso, e bate com aquilo que eu estava a dizer sobre as pessoas perceberem o nosso trabalho, de uma maneira ou de outra nós não podemos ficar entretidos só a escrutinar os poderes, porque uma coisa é escrutinar o governo em decisões de fundo que tem que ter com a nossa vida, outra coisa é escrutinar a liderança do mais pequeno dos partidos em Portugal até à exaustão, que eu acho que se calhar é um bocado perda de tempo, mas é a minha opinião. Eu acho é que verdadeiramente o jornalismo tem que provar uma coisa que faz serviço público, independentemente de ele ser público ou privado, e ao público. Portanto, serviço público e ao público. Que de alguma forma nós não estejamos, esse tempo acabou, no nosso pedestal de percebermos ou decidirmos nós o que é importante para quem nos lê hoje, para quem nos consome nas várias plataformas, mas percebermos quais são as preocupações das pessoas, ir ao encontro delas e fazermos serviço público. Sem fazermos serviço público, eu acho que a profissão vai ter dias muitíssimo complicados. E caminhar para um Estado, eu acho que o jornalismo em si mantém a sua essência, mantém digamos, os seus princípios. Ainda acho que nesta profissão, digamos, as pautas pelo que nos regemos são de rigor, isenção e credibilidade, que são coisas fundamentais. Não costumamos dizer que o jornalista só tem o seu nome e, portanto, deve respeitá-lo, mas estamos numa fase em que não há condições económicas, ou seja, o modelo económico que acompanhou
O jornalismo está muito mais em crise do que o próprio jornalismo, o exercício desse. Claro que um afeta o outro, naturalmente. Estão relacionados. Portanto, como eu não quero cair na situação que o Kalinga, de alguma forma, descrevia de uma forma muito direta em Luanda, que é, houve jornais que foram tomados, digamos assim, pelo Estado, mas que se não tivessem sido, já provavelmente não sobreviviam. Eu não gostava de chegar a esse patamar, ou seja, eu não tenho nada contra apoios do Estado, assim, de forma grosseira, desde que eles sejam devidamente enquadrados, mas preferia que o Estado ajudasse a esta missão de fazer as pessoas perceberem o verdadeiro valor do jornalismo para elas no seu dia-a-dia. E isso, só se nós provarmos às pessoas que isso conseguimos ser úteis todos os dias também. Obrigado, Arsénio. O Paulo, Ricardo já não está connosco. A hora também vai adiantada. Eu vou pedir-vos a todos uma ronda final de síntese, não é? No fundo daquilo. Kalinga, o que é que podes pensar neste momento que não tinhas pensado quando abrimos o webinar? Não sei, honestamente é complicado, mas há muita coisa. Há muita coisa, e uma delas as pessoas perguntam sobre o que será o jornalismo ou o que será do jornalismo pós-Covid. E eu acho que isto vai variar um bocadinho com as geografias em que se faz esse jornalismo também. Há países em que o jornalismo talvez venha a alterar-se de alguma forma, na sua forma de estar e tratar dos assuntos e de chegar às audiências, noutras nem por isso. Nós ainda temos um problema muito sério, que é que temos sociedades habituadas e quase sófregas a consumir informação, a consumir produtos jornalísticos, e há outras que não são. Portanto, temos aqui um desafio muito grande também para países como os nossos, em que os níveis de analfabetismo são muito grandes, a capacidade de manipulação é muito grande, a capacidade de dirigir as pessoas, alinhá-las como carneiros, é muito grande também, e em que as influências políticas e sociais também são muito determinantes. Portanto, até se criar uma sociedade que consuma, digamos que em forma voluntária, informação e saiba distinguir o que é informação, do que é mentira, como dizia o Arsénio, do que é propaganda e tudo mais, nós temos aqui um caminho muito grande a percorrer e temos outro problema ainda, que é, mesmo nesta era digital, a cobertura não é total, não é igualitária em termos. Quem está em Luanda tem acesso à internet com uma determinada qualidade, uma determinada largura de banda, e quem está no leste do país provavelmente não conseguiria ter esta conversa que nós estamos a ter aqui. Portanto, nós ainda temos um problema que é para que audiência... Desculpa não te quero interromper o raciocínio, mas só para as pessoas perceberem. Eu andei 30 km hoje para vir para a casa do Arsénio, porque a minha net não dava para estar aqui. Estamos em Lisboa. Que é para as pessoas perceberem que isto não é um drama de Angola, como se Angola fosse. Não é, não, pois, claro. Mas nós só temos este problema, que é que audiência é que nós temos para desenharmos o nosso trabalho para esse tipo de audiência. Temos que perceber bem como é que funciona esta sociedade. Este é um dos problemas. Depois há questões económicas e tudo mais, e aí é uma questão de... Temos que esperar que haja uma retoma económica em Angola e que haja uma nova consciência empresarial em Angola. Uma coisa é tu teres um anunciante que está a nadar em dinheiro, que não sabe de onde é que veio, mas que anuncia mais como uma forma de ostentação de si mesmo, do seu nome e tudo mais, que propriamente como uma fórmula para fazer negócio. São coisas diferentes. Nós temos que, neste aspecto, talvez tenhamos uma vantagem que é de começar muito, ou recomeçar muito cá de baixo.
mas que pode ser também uma desvantagem depois, não é? Mas vamos ver como é que isso tudo se desenha. Tu dizias o que é que não me teria ocorrido, o que é que não me tinha ocorrido eventualmente. Muita coisa. Muita coisa. Isso é bom, temos que nos juntar mais vezes para pensar em mais coisas. Pois é, vamos ver, mas aqui, deixa-me só chamar aqui a atenção por uma coisinha muito rápida, que é esta conversa toda por causa da Covid, e eu insisto no grande problema da falta, eu não chamaria de falta de imaginação, mas foi muito estreito, tem sido muito estreita a informação, a cobertura a estas questões de Covid. As pessoas estão, de facto, muito limitadas aos números que o Governo anuncia todos os dias. E talvez houvesse muito mais para se narrar em torno desta questão. Obrigado, Calienga. José Carlos, será que estamos dependentes de uma percepção das pessoas em geral sobre a importância do jornalismo? E se assim for, será também responsabilidade nossa estar a comunicar isso mal? Bem visto, Paulo. Aliás, eu ligava essa tua questão com aquilo que o Arsénio há pouco falava, que tem a ver aqui com uma ideia de bem público. Bem público e serviço público, independentemente do jornalismo ser prestado, do prestador deste bem público ser uma entidade detida pelo governo, pelo Estado, ou por uma entidade privada, o jornalismo deve ser encarado como um bem público. Será que está a ser encarado como um bem público? Será que nós estamos a fazer o suficiente, coletivamente, individualmente, para que a sociedade tenha essa percepção? Porque estavas a falar da percepção, porque essa percepção é uma condição necessária para um determinado apoio, que até pode vir, e eventualmente, aliás, a questão dos apoios do Estado, o Arsénio estava a referir, em situações de exceção, são necessários. Aliás, se tem havido para pequenas e médias empresas e especificamente para setores, desde que eles sejam transparentes, desde que eles façam sentido, e tudo mais, para que não cheguemos a uma situação de uma espécie de nacionalização forçada, digamos assim, que em situações mais dramáticas, para salvaguardar postos de trabalho e a subsistência, poderá acontecer. Mas a ideia é que os órgãos de comunicação social privados possam depois andar pelos seus próprios pés. Mas essa questão entronca na questão da literacia, por um lado, a literacia mediática, e da sensibilização para esta ideia do jornalismo enquanto bem público. Portanto, tem de haver uma mobilização nossa, junto dos poderes, junto da sociedade, para que esta narrativa entre definitivamente, e haja também, ao nível das políticas públicas, medidas concretas. Por exemplo, eu sei que em Portugal houve até um projeto que julgo não estar aqui a entrar numa incorreção, a esse nível nas escolas, com o apoio até do Ministério da Educação e com uma colaboração com o Sindicato de Jornalistas, que achei um projeto, uma ideia interessante. Isto deve ser abraçado, efetivamente, como uma causa, porque sem esse jornalismo enquanto bem público, vamos ter, não é só a questão da democracia ser corroída, tem a ver com uma própria ideia daquilo que é uma realidade, do meu ponto de vista, com uma dose de honestidade intelectual. Isso é uma condição absolutamente crucial. Uma ideia daquilo que é uma busca da verdade. Nós falamos muito da questão da verdade, não é uma questão no sentido etéreo filosófico, é uma questão de atitude. É uma questão daquilo que é um caminho. E daquilo que é uma responsabilidade social e uma legitimação daquilo que é o nosso papel social. Portanto, sim, essa é uma questão muito importante. Nós temos também nesta reflexão, olhando para a frente, olhar para aquilo que nós podemos fazer, e nós temos vários canais. Nós temos os canais, nós temos, entre aspas, nas mãos, se quiseres, a possibilidade, nós que moldamos os conteúdos, a possibilidade de comunicar isso. E essa pode ser uma boa causa. A causa da nossa própria causa, que não é uma causa corporativa, é uma causa de cidadania e de bem público. E, portanto, podemos fazer mais, claro.
E penso que temos também de olhar para isto, desta crise. Eu olho agora, terminava aqui com esta nota. Eu também tenho de forma com alguma regularidade, mas tenho dado aulas a jovens de 20, 21, 22 anos. É curioso, o que eu tenho notado mais recentemente é uma enorme sensibilidade e atenção para a questão da qualidade da informação e uma capacidade que eles têm, justamente por causa de serem natives das tecnologias e alertados, mais do que o que eu pensava, para a importância, agora vou usar o tal jargão, a tal questão de se combater a infecção provocada pela desinformação e pelas chamadas fake news. É uma palavra que eu também concordo que não devemos usar, mas pronto, para uso mais comum para percebermos. E eu vejo aí alguma esperança. Mas é preciso trabalhar mais na formação de jovens jornalistas, na formação de jovens cidadãos, ao nível do ensino secundário, desde logo, ou até um pouco mais cedo, e também ao nível, porque isso também é um problema, ao nível, essa questão dessa literacia. Nós encontramos, e muitos de nós já vimos isso, pessoas que são formadas, que são até nossos amigos, a partilhar de forma absolutamente acéfala, peço perdão por dizer isto, conteúdos que são obviamente tóxicos e desinformação, não é? E que ganham a vida a uma velocidade enorme. Portanto, há muito trabalho a fazer nisso e nós temos também de pensar naquilo que nós podemos fazer. E nós termino com esta ideia, temos nas mãos, nós que somos diretores de órgãos de informação e editores, temos esse instrumento e esse dever que é de poder abraçar também essa causa, que é uma causa comum. Obrigado, Zé Carlos. O Arsénio, apesar dos seus cabelos brancos, vai ceder a sua última intervenção ao Gilberto, que eu vou nomear como o decano deste webinar. Sempre com gosto e mando um cumprimento para eles quase final. Mas é por ser da Beira Baixa, não é? Gilberto, uma síntese sobre esta última parte que nós abordamos, que é, no fundo, nós não teríamos que nos queixar da falta de percepção do público se o público a tivesse, certo? O que é que está a faltar para isso? Deixa-me só aqui 3 notas, até para chamar aqui outra vez o Vítor Boitinho, que provavelmente nos está a ouvir e a ver. A quem eu também envio um abraço. E porque o homem mais citado deste webinar. Exatamente. Foi muito o homem mais citado do webinar. E vou dar aqui 3 exemplos claros relativamente à questão que ele se levantava, ou que está relacionada com a questão que ele levantou. Desde logo, a qualidade, a insistência, a liberdade que tem havido nas conferências de imprensa que os serviços de saúde organizam em Macau, na primeira fase diariamente e agora semanalmente, da forma como os jornalistas de língua portuguesa, de língua inglesa e também chinês colocaram as questões. Por outro lado, há aqui uma questão, houve uma fase em que foi necessário ir buscar residentes de Macau Bay, e isso foi uma grande questão, muito insistida. Eu diria que os jornalistas portugueses insistiram muito, porque tiveram uma perspectiva de responsabilidade social, porque havia pessoas que estavam e que estavam a querer regressar, e o governo, ao princípio, não digo que terá dito logo que não, mas demorou um pouco a tomar a decisão, e de facto a insistência nas conferências dos jornalistas portugueses, que depois também foi, de certa forma, corroborada pelos jornalistas chineses, foi um momento importante da forma como se viveu o Covid-19 aqui em Macau. Eu penso que o Zé Carlos terá essa mesma opinião. E relativamente à forma como as pessoas olham, por exemplo, para a atuação do governo de Macau, eu penso que há aqui 2 fases. Eu diria que há uma fase em que havia a unanimidade, que há pouco o Ricardo falava, relativamente àquilo que conforme o governo decidiu, as medidas que tomou, o fecho das fronteiras, até o fecho dos casinos, que era uma coisa impensável. Mas neste momento estamos numa fase, eu não diria uma fase em que há muitas pessoas que criticam, mas já há questões que são levantadas, já há vozes que aparecem a dizer que mais ou menos as medidas são as mesmas desde de janeiro ou de março e não se percebe porque é que as fronteiras não podem estar abertas, ou porque há exceção para isto ou porque há exceção para aquilo, porque se realizou o grande prémio, mas agora não há festejos no fim de ano. Portanto, estas questões que penso que vão interrogar naquela questão que o Vítor Moitinho há pouco falou. Relativamente a esta última questão, eu penso que esse é um problema provavelmente de nós, jornalistas também,
ao longo de há muitos anos, temos tido, evidentemente, porque muitas vezes não há dinheiro para mais, já lá vão os tempos em que as redações tinham muita gente, em que era possível fazer jornalismo de investigação, mas também temos tido alguma dificuldade ao longo dos tempos de, se calhar, fazer melhores conteúdos, levar as pessoas a lerem-nos, a ouvirem-nos e a verem-nos, e essa também tem sido uma dificuldade que nós temos, uma incapacidade de obrigar as pessoas a dizer, olha, está ali um conteúdo que eu tenho que ler, há ali uma reportagem na rádio, ou na televisão, ou num jornal, que eu tenho que ir ver. E provavelmente é isso aí em Portugal ainda se levanta, e eu não queria estar aqui agora a entrar neste campo, porque é que algumas, nomeadamente no Cabo, porque é que alguns jornalismo, e no último congresso, lembro do último congresso, isto debateu-se, dos jornalistas, porque é que algum jornalismo que nós, ou alguns de nós, até consideramos, ou tabloide, para não chamar outras coisas, mas são estes que têm as audiências. E entramos naquela questão, o público consome o que nós damos, ou nós damos ao público aquilo que julgamos que o público quer. E, portanto, acho que é essa necessidade, e provavelmente o Covid, toda a mudança que o mundo vai ter, que as relações vão ter, e que nós próprios, se calhar, mais tempo, se calhar, para pensar, também temos que procurar, sobretudo, dar conteúdos que levem os mais jovens, como há pouco dizia o Zé Carlos, os mais velhos, os menos velhos, a dizer, afinal, o jornalismo é uma atividade que vale a pena, e sem jornalismo não há mundo, não há democracia, e todos nós seremos mais pobres amanhã. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos. Obrigado. É sempre um enorme desafio falar de nós próprios e, portanto, o meu particular obrigado a todos vocês que se nos disponibilizaram a isso. Espero termos contribuído de alguma forma para que o público em geral perceba o que é que está a acontecer a esta indústria, qual é o seu papel no pós-Covid, porque de facto sem leitores não há jornalismo. Não vale a pena estarmos a montar projetos para quem não lê, para quem não ouve, para quem não vê, o que não quer dizer que valha a pena ceder em tudo para ser lido ou para ser ouvido, porque isso não é jornalismo, tem o valor que tem, pode e deve ser feito e consumido, não é jornalismo, e sim é a nossa obrigação e será sempre o nosso papel fazer perceber isso. Eu que sou um jornalista já com muitos anos disto, hoje em funções de gestão e de administração muito difíceis, é muito difícil estar aqui e manter os nossos projetos vivos, mas a nossa luta é fazê-lo em nome do jornalismo e, sobretudo, em nome de quem o possa e deve consumir. Termino agradecendo a todos os que nos ouviram e viram. Leiam esta gente, ouçam esta gente, pensem no que eles dizem, não nestes webinars, mas em tudo o que fazem todos os dias em prol do jornalismo e de vocês. O meu enorme obrigado de sempre à Filipa Guadalupe, em nome da Fundação Rui Cunha, porque está sempre disposta a colaborar connosco e nós estaremos sempre dispostos a colaborar convosco. E obrigado ao Vítor Moutinho, o homem mais citado pela pergunta que nos fez. Às vezes o desafio tem que mesmo vir de fora, não é nada simples pensar apenas a partir de dentro. Obrigado a todos e até já. Até já.